Eu imagino que seja difícil depois de você ganhar tudo por um time como tem ali Gabigol, como toda a geração que estava em 2019, se motivar por um carioca, com respeito ao estadual, mas a gente sabe a disparidade que é diante dos outros títulos. Sim. E aí você pega, tem o João Gomes jogando melhor, tem o Lázaro despontando. Então, indo para o campo, qual é a responsabilidade dos jogadores por essa falta de fome que o Paulo Souza coloca algumas vezes? Bom, a gente tem que entender que, por mais que haja em alguns momentos, para mim, um salto excessivo em relação ao que o Flamengo sabe que pode jogar, daquilo que é a realidade hoje de adversários que estão estudando o Flamengo, e mesmo aqueles menores adversários, eles também têm capacidade de, em algum momento, bloquear, né, esse time de jogar futebol, como fez o Resende, naquele empate em 2-2, né? Ele começou e abriu 2-0 diante do Flamengo. Por mais bobinho que seja o Resende, pequenininho e tudo mais, e com todo o respeito, mas ele também tem a capacidade de um dia fazer um bom treinamento numa semana e encaixar um jogo para travar os caras. Entendeu? Tem. É isso que eu falo. A torcida do Flamengo, não a maioria, tá? Mas tem uma grande parte em que ela tem essa mentalidade, por exemplo, como estava ali no nosso GC. E o nosso GC está fazendo o trabalho dele. O Flamengo é obrigado a dar show? Não. Você está entendendo? Por que toda hora o Flamengo tem que dar show? Elenco, já tem que toda hora tem que ganhar de 10-0. Não vai ganhar toda hora de 10-0, não vai ganhar de 5-0 toda hora. Não é um time que tem se preparado para isso. Muito pelo contrário, o futebol evolui. Você tem razão. Não dá para jogar bem todos os dias. Não dá. Mas o torcedor está esperando isso. Não veio nenhuma vez. A exceção do jogo contra o Atlético, que acabou 2-2, que a gente concorda aqui que foi o melhor jogo do Flamengo, não aconteceu mais nada. Mas alguém está jogando muito fora da curva? Fora da curva? Você está dizendo onde? No Brasil? Na América do Sul? Tem time jogando bem. Fora da curva? Não, fora da curva. Não é para atingir. Não é para atingir fora da curva. Eu acho que ele joga. Ninguém está pedindo fora da curva. A gente está pedindo 2 jogos bons. Do Flamengo, não teve 2 jogos bons. Eu acho que não é nem questão de fora da curva. Eu acho que, por exemplo, fora da curva, hoje você pode colocar o Palmeiras. Eu também acho. Dentro daquilo que ele faz. Fora da curva, eu acho que ele joga honestamente o futebol dele correto. Não joga honestamente. Dentro daquilo que ele faz. Honestamente, para mim, é muito bom. Dentro da proposta é fora da curva. Dentro daquilo que o Palmeiras... Sim, claro, o elenco é praticamente o mesmo. Dentro daquilo que o Palmeiras se propõe a fazer, eu acho que o Palmeiras está fora da curva. O Palmeiras... É que o Palmeiras já é amadurecido, já é o mais consciente daquilo que sabe fazer, tem o treinador que conhece os jogadores, sabe o que tirar. É o trabalho que ele está se propondo. Fora da curva é um negócio muito absurdo. Dentro do trabalho que ele se propõe, o rendimento do Palmeiras é muito bom. Mas ele tem é por isso que ele se torna fora da curva. Então, o Flamengo tem um trabalho de 2 meses, 3 meses. E o rendimento não é tão bom. Mas eu não acho que é esse não tão bom, mas é normal. Em 2, 3 meses você não vai ter um rendimento absurdo. Facincani, eu concordo com você, mas os adversários são muito fracos. Em relação à teve um 5-0 com o Bangu, devia ter sido mais. Não, é isso que eu tô falando. Eu acho que isso entra no capítulo da fome. Você lembra aquele Flamengo e Resende? O Flamengo entra num domingo do não carnaval, que era... Foi domingo ou sábado? Domingo. O Flamengo entra, já tinha pedido para nem... O elenco já tinha pedido para nem concentrar, se apresentou só no dia do jogo. Entra com uma marcha puxada, o Resende faz 2-0, fica aquela coisa, sabe, bem mais ou menos. Aí, aos 30 do segundo tempo, o Flamengo tem um estalo, resolve jogar. Aí faz 2 gols. Exato. Aí evita a derrota. Então, a fome, eu acho que tem a ver nesses jogos menores do Carioca, que poderia ter feito mais. E eu acho que tem muito de um processo. Está tudo sendo praticamente refundado ali. Tá bom, mas, o Gabriel ontem começa o jogo aberto. Ele é quase 10 de janeiro. A gente está no dia 21 de março. Mas ele estreia em fevereiro. Ele estreia em fevereiro, ok. Mas ele teve tempo de pré-temporada ali. Sim. Então, assim, vocês conseguem já ver uma identidade e essa identidade agrada vocês? Essa é a minha questão. Mas é isso que eu estou dizendo, assim, a gente entende as ideias, nós conseguimos ver exatamente aquilo que o Paulo Souza deseja dentro de campo. Com a bola é uma postura, sem a bola é outra postura, abre, o Felipe vem, joga quase como um lateral esquerdo, uma linha... A gente sabe como que está. As ideias, elas estão claras, a gente sabe o que está acontecendo. Eu só acho que, assim, por ser Flamengo, eu insisto nessa questão da cultura. O torcedor flamenguista espera um Flamengo recuado, um Flamengo organizado defensivamente, ou o torcedor flamenguista espera que um time que jogue,
que jogue bola. Tecnicamente, não estou dizendo para criar 150 chances por jogo, porque muitas vezes isso não acontece. Eu estou falando a questão de ter o controle do jogo, dá a bola aqui, vai para lá, vai para cá, traz aqui, vai para lá. Sabe, aquela coisa do torcedor flamenguista. Eu vou ler o torcedor para ouvir o Facincani, então. Olha aqui o Alexandre. O Alexandre Mauro fala assim, para quebrar totalmente qualquer tese ou desculpa, o ano de 2019 com Jorge Jesus, 6 meses de trabalho com um elenco muito menos vistoso do que hoje, e vocês querem mais tempo para um técnico perdido nas suas escalações? Ele lembra do primeiro mês de Jesus? Diz o Alexandre. Mas ele tem razão. Deixa o Facinca falar que ele está querendo falar e aí o Pedro vai na sequência e depois Vamos lá. Só que em 2019 você tinha 2 laterais no auge, você tinha um meia que chegou no auge, você tinha um atacante que estava no melhor momento físico dele e você tinha um meia que também estava no seu auge físico. Então eu estou falando de Rafinha, estou falando de Felipe Luiz, estou falando do Gerson, estou falando do Arrascaeta quando chegou e se recuperou e do Bruno Henrique. Então você tem 5 peças que, além das outras, além do Gabriel, de Arão e tudo mais, dos zagueiros, né, do Rodrigo Caio, num grande momento, você tinha toda uma estrutura que hoje não tem. Você não tem mais o Gerson, você não tem mais o Rafinha. O Felipe Luiz está jogando numa outra rotação e com um futebol de 3 anos de déficit. Mas é a opção do treinador. Por que o Flamengo não coloca? Cadê o Ramon? Falou que o Felipe Luiz... O elenco é muito mais recheado. Acabei de falar. Mas é muito mais forte. Que o Felipe Luiz, você mesmo falou que o Felipe Luiz não faz a mesma função do... Sim, por isso que eu estou dizendo. É a opção dele. Mas nem se ele jogar na função, é isso que eu estou te falando. Sim, mas é que eu estou dizendo. É a opção do treinador. Não é a opção do treinador. O Felipe então tá talvez bom. não Quem joga mais de coloca o lateral. Felipe Luiz para jogar? É o auxiliar? O Felipe pode jogar de lateral esquerdo hoje? Pode. Por que você não pode? O mesmo rendimento de 2019? Por que você não pode? Eu acho. Não. Por que você não pode? Ele é lateral de... Ele não é um lateral de linha de fundo. De linha de fundo. Hoje Ele não pode vai. continuar fazendo o que ele está fazendo numa boa. Eu acho que hoje no desenho... Eu acho que no desenho do mais. Flamengo, Do jeito que ele tem tá jogando, exatamente um não. lateral. Você tem o Rodinei de ponta e alguém compensando a direita, ou você tem o Felipe do jeito compensando a que ele esquerda está- e o Lázaro abrindo Do quando não tem jeito o que ele Bruno está Henrique. jogando hoje, não Aquela consegue. função é outra. Sim, mas é o que eu E tô dizendo. montada a partir da condição dele. Agora, é o treinador que faz as escolhas. O ano tô passado com ele jogava nessa função de lateral esquerdo e mas não quem era rendeu. o treinador? Como que se Mas o time não rendeu O time ano não passado. rendia. Não, mas Não foi só isso. Assim, cadê o Ramon? A estrutura base era a mesma. Cadê o Ramon? Era a mesma. Cadê o Ramon, lateral esquerdo, que começou voando no Flamengo? Ninguém que fala sumiu, mais dele. Que colocaram um menino pra ser vendido. Cadê o Ramon? Que você mesmo falou aqui Sim. sobre o Ramon ser titular Sim. do Flamengo. Sim, falei. Cadê? E é bom que se diga, o Ramon, de toda a rotação que o Paulo Souza fez, é o cara que ele menos não usou. jogou. Menos Cadê usou. ele? Porque ele entendeu que é o que já se falava internamente dentro do Flamengo, agora chega um técnico de fora para falar. É um garoto que tem muito potencial, E tem não fica bola, mais nem no porém, banco, né? porém, não compreendeu o que foi passado. Sim, não mas tava o no mesmo treinador está ritmo lá do para resto. isso. Mas ele O tem mais treinador tá lá informações que para a gente. isso. Eu acho que nisso Lógico, mas o treinador está O lá para isso. principal o Ramon tem. Sim. Ele sabe jogar bola. Cadê o João? Dura que- você tentar sabe? fazer jogar bola quem não sabe jogar. O João joga um jogo sim, um jogo não. Poxa, da base. Dizer que não tem o como é que chama? Gerson. Não tem o Gerson. Você tem Andréas Pereira. Cadê o Andréas Pereira? Por que você não coloca, por exemplo, os caras não jogam. É lógico que não jogam. Eu acho o André Pereira enfiou ao Gerson. Eu não acho. O Everton Ribeiro jogou a no vida Flamengo inteira, hoje, sim. aberto pelo lado. Chegou na seleção brasileira aberto pelo lado, fazendo Mas meia. o Foi um rendimento dos é destaques. diferente, Zé. Peraí, calma, Facinca, deixa eu só falar. E aí o que aconteceu com o Paulo Souza? Onde ele colocou o Everton para jogar? Ala Na pela esquerda. esquerda e Ala. agora já não faz mais isso. Já não faz e eu mais. acho que Então, já não assim, faz mais isso pelo é a opção do seguinte, treinador Zé, também. o Lázaro, que é o menino, assim como o João Gomes, eles estão rendendo. E aí eu vou entrar no gol também, pra gente pensar aqui na titularidade. Zé Porque acertou, o gol hein? é uma posição que Zé se tem acertou ali um na homem de questão do confiança. Vocês acham que o Diego Alves ele tem chance de voltar para esse gol e assumir a titularidade? Porque ele sai por uma questão de lesão. Não me Oi. parece. Acabou. O Zé matou a charada. Eu acho que pro Diego Dá e chance pro- pro moleque jogar. Acho que A pros gente dois, pedindo outros jogadores, eu mesmo, falando do Santos, do João Paulo, do Santos, né? E o Zé dizia sempre aqui. Então, a justiça será feita. Dá a chance pra esse moleque. Deixa ele estabilizar. Já foi dado, naquela época subiu a cabeça, papapá. Questão de conversar, tá correspondendo. Eu acho que tá levando bem. Eu acho que tem uma coisa, que está sendo feita. A gente está olhando muito para o campo, né? O que é feito no campo, o que não é feito no campo, o que dá certo, o que não dá certo. Acho que tem uma coisa sendo feita, com exceção do Felipe Luiz, que ele encaixou ali e faz muito bem essa função do cara da saída de bola pela esquerda. O Paulo Souza está executando algo que foi muito debatido aqui no passado, sobre a turma mais velha. O Diego Ribas e o Diego Alves hoje estão fora do projeto. Sim. Tanto é que o Flamengo hoje tem o Demorou Hugo, que se até não é brilhante, não é maduro ainda. E ele colocou já o Diego busca... Ribas para jogar, né? Tentou, né? É. Tentou, né? Viu que não deu.
E o Flamengo hoje tem se não é brilhante, se ainda está amadurecendo, e aí depende, cada um tem seu ponto de maturação de idade. O Flamengo está olhando o terceiro goleiro, está indo no mercado, tentou o Santos, recuou na negociação, está monitorando, mas não é o Diego Alves exatamente ali a opção de momento. O Diego Ribas, o Zé lembrou, foi testado, foi colocado, como todo mundo que ganhou chance no início do Paulo Souza. E está sendo sacado. Então, isso também é um trabalho, e não é fácil. Não é fácil você mexer com essa situação. O Sormani batia muito nessa tecla, que lhe custa politicamente, internamente, você fazer esse serviço também fora de campo. E agora sobre Jesus 2019, Daniel, acho que aquilo ali, acho que cada trabalho que passa, está provado que aquilo foi exceção. Nem ele mesmo vai conseguir repetir. E aquilo, você juntou uma janela com Felipe Luiz, Rafinha, Gerson, depois chega o Pedro na virada do ano, você juntou tudo isso, você juntou um Jesus, você juntou um mês de trabalho do Jesus, uma paciência que ele tropeçou, foi eliminado de Copa do Brasil, tropeçou contra o... Você juntou tudo isso, uma mobilização de um elenco muito acima da média, uma mobilização ali que talvez hoje seja difícil de repetir. Para mim, o Flamengo não atacou no mercado como gostaria. Da questão dos meninos parecerem se entregar mais do que esses jogadores que estão ali desde 2019. É isso? Será que é mais fácil conseguir essa motivação? E aí, botando isso em prática, no campo, os meninos estão merecendo a titularidade? Claro que sim, claro que sim. O Lázaro, mesmo fazendo uma função que não é específica dele, de origem, rendendo, o João rendendo... o Mateuzinho entra bem, mas Hugo ainda acho que o Flamengo... Lista? Quem? O Hugo, goleiro? Eu acho o Hugo um pouco abaixo desses outros. O Hugo abaixo, um pouco abaixo. O Hugo tem mais oscilação dele. Mas assim... Eu acho que tô gostando dele. Mas assim, o Flamengo não atacou no mercado o que ele poderia ter feito. O Flamengo não corrigiu posições muito carentes de elenco para equilibrar esse nível de futebol que ele espera, para ter justamente o equilíbrio defensivo que é necessário. Só um nomezinho aqui de defesa de mercado que você falou? Fabrício Bruno vem me agradando um pouco mais. Fabrício Bruno. Ele não é o Rodrigo Caio, ele não é o Davi Luiz. Mas se é a composição defensiva, ele vem me agradando. Mas um nome, né? Aí trouxe o Pablo, infelizmente se machuca. A gente não vai ver como é que vai ser pelos próximos meses. Vai ser uma briga interessante essa zaga aí, hein? Sim, que briga? Não, os jogadores, porque ele tem... que ver se vai conseguir estar todo mundo são 4 bons jogadores. 4 bons jogadores. Eu acho bom ter muito, porque tem sempre alguém fora ali. Vamos ligar acho que tem que ligar a luzinha amarela com o Davi Luiz, porque não é possível. Joga 1, 2 na terceira, sai machucado. Então, mas Facinho, até te perguntar. Se ele traz o Fabrício Bruno e o Pablo, tá? Quem mais que ele contratou? Se ele promove da base o Lázaro e o João Gomes. Se ele fixa o Hugo, o que mais que ele precisava fazer? Não. Para mim, o que eu tô falando é que o Flamengo, ele tem um sistema de jogo hoje que ele necessita de 2 jogadores que joguem pelos corredores com muito mais competência do que ele tem à disposição de elenco. O Lázaro é uma alternativa hoje bem, mas talvez não vejo se seja ele o ano todo. O Flamengo tinha que ter buscado um ala, um lateral que faz essa função. Assim, que eu vou te perguntar uma coisa, além desses 2 jogadores. O Arrascaeta vai para a seleção do Uruguai disputar eliminatórias. Outro nome que a gente bate na tecla que tem que ter um substituto. E aí? Mas quem? Sai quem? Não existe jogador no mercado. Tem. Fala pra mim. Se você busca aqui na América do Sul, você vai aonde? Eu acho que você tem na Argentina, você tem fora do Brasil. Eu acho que com a qualidade, com a garantia de entrega do Arrascaeta, eu acho muito difícil isso aqui. Mas ninguém vai contratar o Arrascaeta. Todo mundo está procurando esse cara. É o sonho de consumo de todos os times. Tem um Arrascaeta. Só pra dizer que eu já parei de jogar. Tá? A MLS... Hoje o dinheiro da MLS está captando bons jogadores meias que estão do futebol argentino saindo para jogar diretamente lá. Né? O River Plate repatriou o Quinteiro, que pode fazer essa função do Arrascaeta. Estava na China. Né? Então, assim, eles olham bons jogadores. Tem o Almada no River Plate, aliás, do Vélez, que foi jogar no futebol dos Estados Unidos. Você tem atletas. Se não tem no Brasil, o que eu já falei, você vai no Lanús, infelizmente tinha um menino lá que falava muito dele, que acabou de se machucar, rompeu o cruzado. Então, né? Mas, De La Vega? Tá, mas então vocês estão dizendo que eu tô falando é que assim, o Flamengo... É isso? O Flamengo estava mapeando mal o mercado onde ele deveria. Mas não é só o Flamengo, mais são atento. vários clubes aqui no Brasil que às vezes contratam mal. Sim. Né? Que se você não tem aqui no Brasil, por que às vezes clubes paraguaios, uruguaios, argentinos contratam jogadores que são tão desconhecidos, eles arrebentam na Libertadores e a gente vai babando para contratar por 10 vezes mais o preço que os caras valem? Né? Porque a gente tem que olhar um pouco mais o mercado. Eu não tenho na base, eu não vejo aqui no Brasil ninguém com competência, vou buscar fora. Cadê os departamentos de análise de desempenho?
Tanta gente. Se forma hoje analista de desempenho como Nossa Senhora. Nunca se viu antes. É curso pra lá, curso pra cá, pá. Cadê? Cadê o mapeamento desses caras, então? Cadê a competência desses caras na prospecção de mercado? Mas você acha que o problema do Flamengo é não ter um substituto para o Arrascaeta? Não é isso, mas são outras posições. Estou falando hoje para o time base do Flamengo, um lateral esquerdo ou um ala pela direita, no caso o ala, né? Porque você vai jogar com o sistema de 3 jogadores. Deixa eu trazer a conversa para o que tem, porque tem um jogador que a gente fala muito, foi colocado em outros times, seria titular. Ontem foi titular o Pedro, mas acabou que não rendeu o que se espera dele, o que a gente sabe que ele tem para entregar. Vamos dar uma olhada nos números do Pedro para a gente pensar nessa posição de frente, porque não sei, mas essa discussão Pedro ou Gabigol, joga junto com o Gabigol, a resposta parece mais perto. Futebol na ESPN é um oferecimento de